Boa tarde, turminha 21. Terminaremos a semana com uma novidade no componente curricular de matemática. Aprenderemos sobre uma nova operação. Então, tenham em mãos a folhinha de número 6 da atividade desta disciplina e acompanhem a explicação que vai ficar facinho de entender. Precisamos relembrar que já conhecemos duas das operações matemáticas existentes e trabalhamos incansavelmente com elas. A primeira é a adição, a soma, a junção de elementos para chegar a um determinado resultado. O símbolo dessa operação é o sinalzinho de mais. Também conhecemos a operação de subtração, de retirada, de redução de um determinado número de uma determinada quantidade. Ou seja, a partir de um número, nós diminuímos, retiramos um outro e temos igualmente um resultado. O símbolo, o sinal dessa operação de subtração é o menos. E hoje falaremos sobre a multiplicação. Multiplicar, que é uma das novas operações matemáticas que conheceremos ao longo deste ano de 2020. Mas o que significa multiplicar? O que significa a multiplicação? Multiplicar nada mais é, como diz a nossa tarefinha, que a repetição de um determinado número. Nós vamos contando quantas vezes esse número aparece para chegar a uma determinada quantidade. Então, a multiplicação, ela é uma evolução da adição, porque ela repete o mesmo número várias e várias vezes. Nós temos grupos com a mesma quantidade de números e assim fica fácil da gente, ao invés de somar quantos números, quantos elementos aparecem em cada grupinho, a gente faz a multiplicação, sempre pensando, sempre raciocinando no sentido de quantas vezes um determinado número aparece. Então vamos para o exemplo prático, para que vocês possam compreender melhor. A Prof. Marília separou aqui 6 giz de cera para a produção de um lindo desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que eu tenho 6 grupinhos com 1 giz de cera em cada um. Eu poderia fazer a soma. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que me daria o resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu posso pensar de outra forma, que vai agilizar, que vai facilitar o meu cálculo. Quantas vezes o número 1, ou seja, quantas vezes 1 giz de cera aparece? Ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então, eu tenho 6 vezes o número 1, que vai me dar o resultado 6. Vamos conferir? 1 grupinho de 1 giz de cera, 2 grupinhos de 1 giz de cera, 3 grupinhos de 1 giz de cera, 4 grupinhos de 1 giz de cera, 5 grupinhos de 1 giz de cera, 6 grupinhos de 1 giz de cera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que se eu tenho 6 grupinhos de 1 giz de cera, eu vou ter 6 vezes o número 1. Lembrando que o sinal da multiplicação é o vezes,
é aquele xizinho que aparece nas pontinhas ou então apenas uma bolinha. Vale ressaltar que o pontinho, a bolinha, ela é usada quando o cálculo aparece na horizontal. Quando montamos o cálculo na vertical, nós usamos o sinal de vezes na forma de X. Entenderam essa primeira parte? 6 grupinhos de 1 giz de cera. Ele aparece 6 vezes, portanto, o total, o resultado, o número final de giz de cera é 6. Para o segundo exemplo, a Prof. Marília separou 2 vasinhos de flores, 2 grupinhos de vasos de flores. Em cada grupinho eu tenho quantas borboletas? 1, 2 no primeiro grupinho de vaso de flor. E no segundo grupinho? 1, 2. Números iguais, repetição de número. Eu poderia somar 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3, 4. Mas eu posso facilitar, posso tornar o meu cálculo mais fácil pensando quantas vezes o número 2, quantas vezes as borboletinhas aparecem? Elas aparecem uma vez e 2 vezes. Então, 2 grupinhos de 2 borboletas. 2 vezes 2, que vai me dar o resultado 4. 2 vezes 2 é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Fácil, né? Agora, usando o exemplo que a Prof. colocou na folhinha. Fui ao supermercado e comprei 8 frutinhas. Cada frutinha custava R$2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutas. Cada uma delas custa R$2. O meu raciocínio. Quantas vezes o número 2 apareceu? O número 2 apareceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. 8 vezes o número 2, que vai me dar, se eu for fazer na soma, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Porque 2 mais 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 2 me dá 16. Agora, vocês imaginem a gente montar um cálculo com 8 parcelas só para chegar ao resultado. Fica muito mais fácil eu pensar que eu tenho 8 grupos de frutas e cada grupo custa R$2. Portanto, o número 2 vai aparecer 8 vezes. 8 vezes o número 2, que vai me dar o resultado 16. Usando agora grupinhos de prendedores de metal. Eu tenho aqui quantos grupinhos? 1, 2, 3 grupos de prendedores de metal. Quantos prendedores tem em cada grupinho? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eu devo pensar? Como eu devo raciocinar? Quantas vezes o número 3, que é o número de prendedores de metal,
aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Então, 3 prendedores de metal aparecem 3 vezes. Eu poderia novamente somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Colocar um prendedorzinho embaixo do outro e usar o sinal da adição. Mas fica uma conta muito extensa. Se eu posso facilitar, eu devo pensar. Eu tenho 3 grupinhos com 3 prendedores de metal em cada um deles. Ou seja, o número 3 aparece 3 vezes. 3 vezes 3, que vai me dar o resultado 9. Conferindo. 3, 6, 9. 3 vezes 3 é igual a 9, porque eu tenho 3 grupinhos com 3 prendedores de metal. E se eu for multiplicar, eu vou chegar ao resultado 9, sempre pensando quantas vezes o número aparece. Nesse caso, o número 3 dos prendedores de metal aparece 1, 2, 3 vezes. Para o nosso último exemplo da tarde, a Prof. Marília separou 4 vasinhos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 grupinhos. Em cada grupinho, em cada vasinho, a Prof. Marília colocou 5 garfinhos plásticos coloridos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Mas isso dá um trabalhão. Eu posso facilitar e raciocinar da seguinte maneira. Quantas vezes o número 5 aparece? O número 5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Isso significa que 4 vezes o número 5 vai me trazer o resultado de 5, 10, 15, 20, porque eu tenho 4 grupinhos de 5 garfinhos coloridos. 4 vezes o número 5. O número 5 apareceu 4 vezes. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Vamos repetir para ter certeza de que o resultado está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 vezes o número 5 é igual realmente a 20. Então, galerinha, o que fica dessa explicação, dessa exposição toda de materiais para contagem que vocês certamente fizeram junto comigo na casinha de vocês, com aquele materialzinho solicitado na folha, é que nós usamos a multiplicação para, na verdade, somar grupos de mesmo elemento, de mesmo número de elementos. Se eu tenho 3 grupos e em cada grupo eu tenho 3 elementos, como no caso dos clipes de metal, eu vou ter 3 grupinhos de 3. O número 3 vai aparecer 3 vezes. 3 vezes 3. A multiplicação é a repetição de um número, de um grupo
com o mesmo número de elementos. E isso vai me oferecer um resultado. Agora é com vocês. Como nós tínhamos combinado, no próximo vídeo a Prof. Marília vai lançar alguns desafios e se vocês não usaram ainda aquele material de contagem, que poderia ser canetinha, lápis de cor, bolita, prendedor de roupa, o que vocês tivessem em casa, chegando à quantidade 30, somando elementos, ou multiplicando o número desses elementos até chegar o número 30, separem porque vocês vão precisar. No próximo vídeo, desafio surpresa, que vai ser corrigido em nossa aulinha online hoje às 4h30 da tarde. E não se preocupem, porque se vocês não conseguirem acompanhar os desafios oferecidos no vídeo, logo após a postagem deles, a Prof vai lançar também no canal geral da nossa plataforma Teams os desafios para que vocês possam visualizar, ler com calma. Mas também é possível pausar o vídeo e ouvir novamente. Então, muita atenção, material de contagem pertinho, para poder manipular e facilitar essa visualização, esse entendimento da separação dos números por grupos e mãos à obra. Bom trabalho, nos encontramos já já.